Olá, meu nome é Franco Garcia. No primeiro vídeo desta série, começamos a preparação de um ambiente de desenvolvimento. Na ocasião, instalamos um editor de texto e um navegador de internet. Talvez surpreendentemente, em um computador de mesa ou um notebook, isso é suficiente para começarmos atividades de programação. Como instalamos o navegador Mozilla Firefox no vídeo anterior, podemos usá-lo. Caso você prefira um outro navegador, como o Google Chrome, Microsoft Edge ou Apple Safari, o processo será semelhante. Qualquer que seja o seu navegador, é hora de começarmos. JavaScript é a linguagem de programação mais popular para a criação de páginas de internet dinâmicas e interativas para navegadores. De fato, assumindo que você esteja em um computador, você pode criar seu primeiro programa neste exato momento. Navegadores modernos possuem interpretador interativo para JavaScript como parte das ferramentas para desenvolvedores. O interpretador permite avaliar código JavaScript escrito como texto para executá-lo como um programa de computador. Para acessá-lo, você pode usar a tecla de atalho F12 em seu teclado. Outra possibilidade é procurar pelas ferramentas de desenvolvedor do navegador. Elas normalmente estarão em uma aba chamada Ferramentas para desenvolvedor. Ao abrir a ferramenta de desenvolvedor, devemos procurar uma aba chamada Console ou Terminal para abrirmos o interpretador interativo. No console do interpretador, digitamos uma linha de código. Em seguida, apertaremos Enter para avaliá-la e obter os resultados. O programa Olá Mundo é bastante tradicional quando se aprende uma nova linguagem de programação. Entretanto, você pode escrever o que quiser. Para isso, escreva console.log e uma mensagem entre aspas simples, aspas duplas ou crases entre dois parênteses. Você pode escrever uma linha de código por vez ou escrever várias linhas usando Shift, Enter para pular uma linha. Por exemplo, a escrita de uma mensagem é uma operação de saída de dados. Ela apresenta valores do programa para uma pessoa. Um console, também conhecido como terminal, provê uma das formas mais simples de emitir a saída de um programa. Você também pode solicitar a entrada de valores, que podem ser armazenados em variáveis. Vejamos um exemplo. Para a declaração de uma variável em JavaScript, utilizamos a palavra-chave let, seguida do nome de uma variável, que é de sua escolha. Por exemplo, podemos chamar a variável de nome. Para a leitura de valores, utilizaremos uma subrotina ou um comando, que normalmente varia de acordo com a linguagem de programação ou a plataforma para o programa. No caso de JavaScript para navegadores, podemos usar a função prompt. Ao digitarmos a linha, o navegador exibirá uma mensagem como saída e solicitará a entrada de um valor. Podemos digitar um valor para a variável, por exemplo, caso você se chame Ana, você poderia escrever o nome Ana e apertar OK ou Enter em seu teclado. O valor da variável, o valor digitado, será armazenado numa variável chamada nome. Podemos consultá-la no interpretador, escrevendo o valor da variável seguida por Enter, ou utilizando a função de saída de dados. Nesse caso, não usamos aspas caso desejarmos escrever o valor da variável. Uma variável é uma abstração para a memória primária de um computador, como a memória RAM, usada para armazenar valores que serão usados no futuro após a definição. A associação feita entre um nome e um endereço de memória para uma variável chama-se declaração.
O armazenamento de um valor em uma variável é feito em uma operação chamada atribuição. A partir deste momento, você também pode aposentar a calculadora. Um computador é uma máquina muito mais capaz que uma calculadora, que pode fazer operações aritméticas básicas e avançadas. É importante notar que números reais utilizam um ponto ao invés de uma vírgula como separador decimal, seguindo o padrão para números da língua inglesa. Por exemplo, podemos digitar uma expressão aritmética diretamente avaliada no interpretador, ou armazenarmos o resultado de uma operação em uma variável. Operações como soma utilizam um mais, subtração um menos, multiplicação um asterisco e divisão uma barra. O computador entende qualquer código que seja válido de acordo com a sintaxe da linguagem. Pessoas, por outro lado, podem ter dificuldades em entender o código. Para ajudá-las, você pode definir comentários. Um comentário é uma linha para explicar o programa para pessoas. O interpretador ignora linhas como comentários, pois elas não definem código-fonte. Por outro lado, você pode misturar comentários e linhas com código-fonte para criar seu programa. Além disso, é importante saber que erros são partes da programação. Então, vamos forçar um primeiro erro. Por exemplo, como o nome sugere, o valor armazenado em uma variável pode variar. Entretanto, não é possível declarar uma mesma variável com o mesmo nome e um mesmo escopo. Assim, tentar declarar uma variável como um nome previamente usado em um mesmo escopo resulta em erro. Como é possível que isso ocorra em exemplos nos próximos vídeos, uma alternativa é forçar a criação de um novo escopo ao escrever um novo exemplo que não dependa de resultados anteriores. Para isso, podemos usar chaves e digitar o código entre elas. Nesse caso, o código seria interpretado corretamente. E, por enquanto, você só precisa lembrar-se de console.log. Os outros recursos são explorados em momentos apropriados. Entretanto, você já teve uma pequena introdução, uma breve introdução de como funcionam ou de como escrever programas de computador. Programas de computador nada mais são que combinações de instruções e recursos da linguagem de programação que você utilizará para resolver problemas. Também é útil saber que a escrita de programas de interpretador interativo é conhecida como Read, Evaluate, Print, Loop, mais conhecida pela sigla REPL. Ela é útil para testar ideias e protótipos rápidos. Por outro lado, você provavelmente não gostaria de digitar ou copiar e colar o código a cada uso de um programa. Assim, convém sofisticar um pouco a solução. Para criar uma página de internet simples, basta um editor de texto para a escrita do código-fonte e de um navegador para interpretar o código e exibir os resultados. Para criar um arquivo com código, você deve criar um novo arquivo em formato HTML. Para isso, você pode usar um gerenciador de arquivos ou o próprio editor de texto. Assim, para começarmos, podemos criar uma pasta para o projeto e um primeiro arquivo de código-fonte. Para a página inicial de um website, existe uma convenção para o nome do arquivo, index.html. A escolha da convenção permite omitir o nome do arquivo do endereço do navegador. Caso se escolha outro nome, deve-se digitar o endereço. O primeiro passo para começar a programar em HTML é abrir o arquivo criado em um editor de texto.
temos aqui algumas das opções instaladas no vídeo anterior, como Kate, Visual Studio Code, Atom e Notepad++. Eu particularmente prefiro o Kate como um editor simples para começar as atividades de programação. A escrita de um arquivo HTML utiliza tags. Normalmente você não precisa decorar o formato de um arquivo HTML. Você pode procurar por uma referência e utilizá-lo. Mas com uma primeira experiência, podemos escrevê-lo da seguinte forma. A estrutura escrita nesses últimos segundos faz parte da estrutura básica de um arquivo HTML. Todo arquivo HTML é definido por tags, que são sequências de valores escritas entre um símbolo de menor e maior. O conteúdo de uma página escrita em HTML será definido entre duas tags especiais, chamada corpo ou body. Tags ou conteúdo escrito entre essas duas tags aparecerão na página da internet. Por exemplo, para criarmos um título, podemos utilizar a tag H1. Para escrevermos um parágrafo, podemos usar a tag P. O texto escrito entre cada uma das tags será o conteúdo definido para a página. Por exemplo, com o arquivo criado, podemos abrir a página definida em um navegador de internet. Por exemplo, utilizando o gerenciador de arquivos, podemos arrastar o arquivo para o navegador. Podemos observar aqui que o conteúdo apresentado corresponde ao definido no arquivo de código-fonte. De fato, é possível visualizar o código de uma página utilizando o atalho em um navegador. Normalmente ele pode ser acessado pelo menu de contexto, procurando pela opção de visualizar código-fonte, ou com um atalho que costuma ser Ctrl+U. Podemos observar aqui que o código interpretado pelo navegador é o código HTML que definimos na página. Outra forma de abrir o arquivo criado em um navegador é utilizarmos a opção Abrir com, ou uma das opções pré-definidas, ou na opção na lista de programas, escolhermos um navegador. Você pode escolher a que você preferir. Também é possível digitar o endereço do arquivo no navegador. No caso, arquivos locais utilizam um protocolo chamado file. Qualquer que seja a sua opção, convém notar que o conteúdo definido em HTML é estático, criado no código da página. Para conteúdo dinâmico, você escreverá código JavaScript. Isso pode ser feito de duas formas. A primeira consiste em embutir o código JavaScript no arquivo HTML. Por exemplo, podemos definir uma tag adicional chamada script. Essa tag permite a inclusão de código JavaScript dentro do arquivo HTML criado. Então, caso quiséssemos escrever uma mensagem no console, poderíamos utilizar console.log.
Para observarmos o resultado do código, nós devemos recarregar a página, então podemos abri-la novamente, ou utilizar a opção de recarregar, ou o atalho Ctrl R ou F5. É importante notar que o resultado de console.log não aparecerá no texto da página, mas no console embutido. Então, se abrirmos a página, teremos o resultado. De fato, se atualizarmos a página, podemos ver que o console é limpo e o código será recalculado. Também existe uma segunda forma, mais comum inclusive, de definir código em arquivos JavaScript e em arquivos HTML. Ao invés de embutir o script no código HTML, é possível nós criarmos um arquivo JavaScript com o código e referenciarmos no arquivo HTML. Por exemplo, podemos trocar esta sequência de tags por algo como pelo nome do arquivo que nós criarmos com o código. Digamos que o arquivo chame-se código.js. Podemos agora então extrair o código definido, criarmos um segundo arquivo no diretório, que deve ter o nome definido aqui, então nesse caso código.js. Abriremos o arquivo com o editor de texto, escrevemos o código e agora, ao recarregarmos a página, vamos só para diferenciar do anterior, ao recarregarmos a página, o código executado estará presente no arquivo independente ao invés do arquivo embutido. De fato, novamente, caso inspecionássemos o código-fonte da página, podemos ver a menção ao arquivo de código e acessá-lo. Talvez você se pergunte nesse momento, então, como nós poderíamos fazer com que o código JavaScript criado fizesse parte do código apresentado pelo navegador na página, ao invés de ele aparecer no console embutido. Isso é possível utilizando, digamos, uma abordagem de código dinâmico para apresentação de conteúdo dinâmico na página. O código para isso será um pouco mais complexo. Ao invés de digitá-lo aqui, podemos pegar um exemplo do meu site, por exemplo, francogarcia.com. Podemos acessar o conteúdo em português, procurar pelo ambiente de programa de desenvolvimento em JavaScript e um dos exemplos. Digamos aqui. Aqui. Nesse momento não é importante você se preocupar com o que o código faz. Vamos apenas utilizá-lo como um exemplo para a criação de conteúdo dinâmico, utilizando o arquivo definido. Podemos copiar esse código na nossa definição e teremos que fazer algumas mudanças na página. Em primeiro lugar, criaremos uma nova região chamada div com o identificador conteúdo, que é mencionado nesta linha de código. Em seguida, podemos fazer novas chamadas à função definida. Então, por exemplo, digamos que nós dupliquemos este código aqui. O que essa função faz é manipular algo chamado de modelo de objetos de documento, mais conhecido pela sigla inglesa DOM. Ao executarmos novamente o código da página no navegador, poderemos observar que as mensagens adicionadas passam a ser incorporadas ao código HTML definido. De fato, antes de explicar, então o código aparece tanto na página HTML, nas chamadas de adicione elemento, quanto em console.log, quando ela é utilizada no terminal.
Caso nós apagássemos as menções de console.log, teremos resultados apenas na página. Da mesma forma, modificando as chamadas de adicionar elemento, teremos os resultados apenas no console, como anteriormente. Para completar uma rápida introdução, você pode personalizar a aparência da página usando o CSS. Para isso, o primeiro passo é incorporar a definição de estilos na página. Isso pode ser feito embutindo o código de forma inline ou um arquivo separado. Para ilustrar a criação de mais um arquivo, podemos optar pelo arquivo separado. Para isso, utilizaremos a tag link com o valor stylesheet e, como referência, o nome do arquivo a ser criado. Digamos que ele chame estilos.css. Em seguida, criaremos o arquivo de estilo e adicionaremos os valores desejados. Por exemplo, podemos mudar a cor do título e o alinhamento. Ao atualizarmos a página, o valor do título deverá refletir as alterações feitas. Então, nesse caso, temos um valor azul. Digamos que a gente quisesse trocar para algo como vermelho. Podemos utilizar uma sequência de valores hexadecimal em RGB ou escrevermos o nome de uma cor. Por exemplo, vermelho ou, digamos, amarelo. Podemos efetuar os mesmos processos escolhendo o nome de uma nova tag. Digamos agora, por exemplo, o corpo da página. E a definição para o estilo. Digamos, a cor da fundo da tela poderia ser algo como, vamos por FFEEDD. Sabe-se lá que cor será essa. Ok, aceitável. A cor do texto poderia ser alterada para algo como, aparentemente, algum tom de azul. Podemos escolher outros valores, como trocar a fonte, o estilo da fonte e o tamanho da fonte. A cada incorporação de valores para o estilo, modificamos a aparência da página. Então, todo site moderno que você vai visitar terá normalmente uma combinação de código JavaScript, HTML e CSS para o estilo. Para este momento, não é necessário entender o código dos arquivos HTML, JavaScript e CSS. Basta saber como abrir e usar o console em um navegador de internet, em conjunto com o console.log, assim como criar arquivos para abri-los no navegador. Para uma introdução mais completa, você pode acessar a página de configurações de ambiente de desenvolvimento para JavaScript em meu website. Você pode acessar, portanto, www.francogarcia.com, procurar pelo ambiente de desenvolvimento em JavaScript e ler o material para mais algumas possibilidades da linguagem. Para começar a aprender com o material, você pode acessar o material de Aprenda a Programar. Também é possível usar JavaScript fora dos navegadores, com ambientes como Node.js e SpiderMonkey. Estes ambientes permitem criar programas de linha de comando com JavaScript. Frameworks como Electron para Node.js permitem criar programas para computadores. Embora um navegador seja suficiente para iniciar as atividades em programação na linguagem, é útil conhecer os ambientes, especialmente porque eles permitem o uso de bibliotecas para facilitar a atividade de programação. Embora nós não usaremos Node.js em primeiros momentos,
podemos aproveitar este vídeo para ilustrar como instalar o ambiente. Para isso, devemos acessar a página do projeto, node.js.dev, procurar pela seção de Download e escolher o arquivo de instalação. O ideal é optar pela versão LTS. Versões estáveis costumam ser preferíveis para a criação de programas. Durante a instalação, é bastante interessante adicionarmos o programa para o path, para facilitar o uso quando necessário. Após instalar um programa, podemos criar um programa para teste. O nome do arquivo pode ser algo como script node.js. Ao invés de um navegador, utilizaremos agora o interpretador Node. Assim, usar um programa escrito em Node é um pouco mais complexo do que usar o navegador. Você precisará iniciar um interpretador de linha de comando para executar o programa Node, que executará o seu programa. Para isso, inicie o programa cmd. Em seguida, devemos navegar até o diretório do projeto no cmd. Digitaremos cmd e colaremos o local do arquivo, a base diretória do arquivo. Podemos colar o endereço copiando na barra de endereços e apertando a tecla direita do mouse ou usando o atalho Ctrl V. Em seguida, usaremos o comando node, seguido do nome do arquivo. Para completar o nome de um arquivo no interpretador de texto, você pode escrever algumas letras e apertar a tecla Tab do teclado. Em seguida, apertaremos a tecla Enter. Teremos aqui agora o resultado do programa utilizando Node. Outra alternativa para iniciar o interpretador é segurar a tecla Shift em seu teclado, apertar o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e escolher a opção de abrir uma janela de comando no diretório atual. Isso poderá abrir ou o interpretador cmd ou o PowerShell. Para a execução do programa, agora já estaremos no diretório correto, seguimos no mesmo processo e teremos o mesmo resultado. Outra alternativa é definir um shell script para a execução do programa. Para isso, pode-se criar um arquivo de texto com a extensão .bat. Digamos que o arquivo chame-se executar programa.bat. Editaremos o arquivo criado com o seguinte código. Em primeiro lugar, caso o interpretador Node não esteja no path, adicionaremos a linha set path igual
ao diretório de instalação. Caso ele seja padrão, será algo como Program Files ou arquivos de programa, Node.js, seguido do valor atual para o path. Em seguida, Node, o nome do arquivo no diretório. Para vermos os resultados com mais facilidade, podemos incorporar uma função para pausar a execução ao arquivo. Se tudo estiver correto, poderemos agora executar o arquivo .bat criado, que executará o interpretador CMD. Caso o Node já esteja no path, como recomendado na instalação, podemos ignorar essa linha e deixarmos o arquivo de scripting como dessa forma. O resultado deverá ser o mesmo. Existem outras formas possíveis, como usar abrir com ou open with e escolher o programa Node, ou configurar seu editor de texto para executar um programa. Você pode escolher a opção que preferir. Além de programas para o computador, Node.js, em particular, é comumente usado para a escrita de servidores web. Um servidor web é o programa que responde a uma requisição feita para acesso a arquivos na internet. Isso ocorre toda vez que você acessa uma página na internet. Por exemplo, ao usar as ferramentas de desenvolvedor, na aba de rede, é possível observar os arquivos que são fornecidos por uma página ao se realizar uma requisição. Usando o Node, podemos fazer um servidor similar. Para um primeiro exemplo, só para você ter uma ideia de como isso funciona, podemos escrever uma versão bem mais simples de um servidor que escreva uma mensagem. Para isso, podemos criar um novo arquivo. Ele pode chamar-se algo como servidor.js e utilizaremos uma biblioteca de Node para a criação de um servidor. Ela chama-se HTTP. Para usar o programa, novamente inicializemos o interpretador de linha de comando, Node seguido do nome do arquivo, e apertaremos Enter. Se tudo estiver correto, ao digitarmos este endereço na barra no navegador, deveremos ver a mensagem: Olá, meu nome é Franco. O endereço é 127.0.0.1 e a porta é 3000.
Algo que podemos notar aqui é que os acentos estão incorretos. Isso ocorre porque palavras para um computador nada mais são do que números, e a forma com que números são interpretados definem como o conteúdo será apresentado. Para corrigirmos o problema, podemos especificar o tipo de conteúdo da resposta. No caso, mencionando que a codificação utilizada chama-se UTF-8. Ao salvarmos o arquivo, reexecutarmos o servidor e recarregarmos a página, os acentos deverão estar corretos. Em linhas gerais, isso é o que ocorre quando se acessa uma página via um navegador. Após uma solicitação feita com uma combinação de endereço e porta, um programa responde para o seu computador, para o seu navegador, com o conteúdo passado para a criação da página. No caso, colocamos uma mensagem, mas poderíamos ter colocado uma página HTML ou algum outro tipo de arquivo. O valor 127.0.0.1 é chamado de um endereço IP. Ele corresponde, com uma palavra, ao valor localhost, ou servidor local. As duas palavras são equivalentes. A tradução é feita por um sistema chamado Domain Name System, mais conhecido pela sigla DNS. Toda vez que você digita um endereço no navegador, o nome escrito como parte do endereço é traduzido para uma sequência de números chamada de endereço IP. Assim, o exemplo anterior serve apenas como uma curiosidade. Para os primeiros passos com programação, é mais simples usar o navegador que um ambiente como Node.js. Então, para primeiras atividades, você pode simplesmente apertar F12, escolher o console, digitar o seu código, observar os resultados. Parabéns! Neste vídeo, iniciamos as atividades de programação em JavaScript. Para começar a programação front-end para a internet, basta um navegador moderno e um editor de texto. Com as duas ferramentas, você pode começar a criar seus próprios websites. Quando começarmos vídeos sobre programação, o foco será na linguagem JavaScript e como uso em navegadores de internet. Criaremos uma página HTML para carregar o arquivo JavaScript e implementaremos código na linguagem. De qualquer forma, você aprendeu um pouco sobre CSS e pode começar a modificar a aparência das páginas, assim como o que ocorre quando você acessa uma página de internet. Você também instalou o ambiente Node.js em seu computador. Em outras palavras, você tem um bom ambiente para programar em JavaScript. É importante ressaltar que, para começar, não é necessário entender como funciona um servidor web ou como criar páginas com boa estética. Basta saber iniciar o console do navegador e usar o modo REPL ou uma combinação de arquivos HTML e JavaScript carregados em um navegador. Assim, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. Em resumo, certifique-se de que você entendeu os seguintes termos e conceitos: JavaScript, HTML, CSS, interpretador, console ou terminal. Além disso, você fez um bom progresso, mas não se acomode. Tente fazer os seguintes exercícios para praticar. 1. Escreva mensagens usando console.log no console embutido do navegador. 2. Adicione algumas frases no arquivo HTML. Carregue a página criada em um navegador de internet. 3. Escreva mensagens adicionais no código JavaScript usando console.log. Carregue uma página com o código no navegador. 4. Efetue algumas operações matemáticas usando JavaScript. Por exemplo, qual é o resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
dividido por 1, 2, 3, 4, 5.678,9. Utilize JavaScript para conhecer a resposta. Assim, agora você pode começar a programar em JavaScript. JavaScript é uma linguagem conveniente para atividades iniciais devido à internet. Contudo, pessoalmente considero linguagens como Python, Lua e GDScript melhores para iniciantes. Assim, os próximos vídeos desta série prepararão ambiente de desenvolvimento para essas linguagens. Caso você não queira esperar por vídeos, você pode acessar um curso introdutório completo em www.francogarcia.com/ptbr. Procure por Aprenda Programação ou Aprenda a Programar e siga os tópicos. O link também está na descrição deste vídeo. Para um resumo rápido da sintaxe de JavaScript, você pode acessar a página sobre configuração de ambiente de desenvolvimento para JavaScript. Ela também está como comentário na descrição deste vídeo. O que o futuro nos reserva? Como uma pessoa capaz de programar, você é quem me diz. Toda jornada começa pelo primeiro passo e continua pelo próximo. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão no comentário do vídeo e você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!